Curioso, Fabíola, aqui respondendo às indagações da Mônica Bergamo sobre o delator Mauro Cid, o Bolsonaro foi respeitoso, é uma pessoa decente, é um bom caráter, ele foi afetuoso, sempre o tratei como um filho, foi compreensivo, pretendo dar um abraço nele. A certa altura da conversa, o Bolsonaro defendeu o judiciário de ataques feitos pelo aliado dele, o Valdemar Costa Neto. Ah, o Valdemar gosta de responder tudo, e às vezes ele dá uma extrapolada. Ou seja, numa entrevista em que destilou respeito, afeto, compreensão, compostura, o Bolsonaro estava completamente fora de si. O Mauro Cid, ele começou a suar o dedo há 2 semanas. O resultado parcial dessa sua delação ainda não é conhecido, não veio à luz. Mas o tenente-coronel já realizou uma proeza que ninguém jamais tinha alcançado. Ele domesticou o Bolsonaro. Quer dizer, antes, o Bolsonaro falava 10 vezes antes de pensar. Agora ele mede as palavras como se carregasse instalou uma régua no lugar da língua. O problema é que agora é a língua do Cid, do Mauro Cid, que se desprendeu da coleira. Então, em algum momento, Fabíola, o Bolsonaro vai ter que decidir se ele deseja mesmo ser um capitãozinho poodle ou se ele quer ser o velho pitbull de sempre. Porque quando o Cid foi preso, ele disse, agora cada um que siga a sua vida. Agora ele quer abraçar o Mauro Cid. Quando a perícia do celular do Mauro Cid escancarou o comércio das joias, o Bolsonaro disse que o seu ajudante de ordens dispunha de autonomia. Agora ele soa mais ameno, ele diz, ele fez um bom trabalho, ele tinha aquela vontade de resolver as coisas. Então, essa domesticação, ela tem um prazo de validade, porque o Bolsonaro disse, o Mauro Cid, ele não participava de nada, ele não vai inventar nada. Ele nem pode inventar, porque agora, para fazer jus à premiação judicial, que está prevista no acordo de delação, o Mauro Cid precisa revelar verdades apodrecidas que ele observou no andar de cima lá do Palácio do Planalto e nas patentes superiores das Forças Armadas. Quer dizer, quem continua com os 2 pés na ficção é o Bolsonaro. A certa altura lá da entrevista, ele diz, no acampamento que estava pedindo golpe lá na frente do QG de Brasília, não tinha violência, não tinha arma, não tinha nada. Dali saíram os piromaníacos que incendiaram carros e ônibus no centro de Brasília às vésperas do Natal. Estavam lá os 3 terroristas, que já confessaram um plano para explodir um caminhão de combustível nos arredores aqui do aeroporto de Brasília. Foi desse acampamento que desceram os executores do quebra-quebra do 8 de janeiro, que começam a ser julgados hoje no Supremo. Ou seja, Fabíola, mesmo numa entrevista em que está absolutamente fora de si, o Bolsonaro não consegue esconder o que ele tem por dentro, a farsa que ele carrega por dentro. Então, ele está num duplo papel agora. Ele precisa, para ver se acalma o Mauro Cid, fazer esse papel de capitãozinho poodle, mas em algum momento ele vai voltar a ser o pitbull, porque o Mauro Cid não pode ficar calado ou não revelar nada, porque senão ele não vai ser um delator mequetrefe, não fará jus ao que ele quer, que é o prêmio judicial para ele e para o pai dele, o general Lorena Cid. Então, isso daqui, Fabíola, é um exercício do Bolsonaro que tem prazo de validade. Ele logo vai voltar a ser o pitbull. Me chamou a atenção quando você pergunta, né, que ele fala que não tem preocupação nenhuma. Aí ele fala, olha, tirando o 8 de janeiro e tirando os presentes, não tem nada que você possa falar sobre o meu governo, né, Mônica? Ele dá aí 2 lugares que realmente são alvo dessa investigação e que estão complicando a vida dele. Então, de certa maneira, ele admite que existe aí problemas em relação às joias e o 8 de janeiro, né, a gente Josias? poderia dizer, né, Fabíola, tirando o Bolsonaro, não tem o golpe. Então, se tirar isso, se tirar aquilo, aí realmente não tem nada, Não né? chamou a atenção, Mônica, você até destaca isso em aspas, né? Que ele fala, tirando o 8 de janeiro e os presentes recebidos, não tem nada que você possa falar do meu governo. Então, quer dizer, ele aponta aí os 2 problemas, né? Que estão alvos de investigação. Ele aponta, sem querer, né? Acabou tendo uma falha ali de linguagem, né? Mas o tempo todo, ele sempre faz a defesa de que tudo foi legalizado. Por exemplo, a defesa das joias, ela está
bem estruturada, inclusive, né, em cima de decretos e leis que permitiriam que ele vendesse, que não é ele que cataloga se é presente ou não, era no departamento da presidência, e que por isso ele podia vender as joias. O 8 de janeiro ele faz a todo momento a sua defesa, diz que estava no Palácio da Alvorada, que estava de bermuda, que não recebia ninguém, logo depois que o Lula que o Lula venceu as eleições, e que, portanto, ele não poderia jamais ter coordenado isso, né, essa confusão que aconteceu lá, esses ataques terroristas do 8 de janeiro, ele faz a sua defesa, mas, de fato, num determinado momento da entrevista, ele diz isso, tirando o 8 de janeiro, tirando os presentes, não tenho o que dizer do meu governo, como se isso, então, a gente pudesse dizer algo a partir daí. É uma falha de linguagem, né, eu acho que se pudesse voltar atrás, ele não falaria essa frase, mas falou, está aí registrada, né, o Fabiola. Eu perguntei para ele, viu, Josias, na hora que fala do acampamento, ele fala ali não tinha droga, não tinha violência, não tinha arma, não tinha nada. Eu falei, mas por quê, né? Quer dizer, na frente do exército, um acampamento na frente do exército não é simbólico? Ele falou, não, ali era para a segurança deles, eles queriam protestar, então melhor ficar ali do que ficar na esplanada, e ali eles teriam segurança, né? E eu falo, mas não é bem assim, né? Porque tinha um homem lá que tentou explodir o aeroporto de Brasília, e aí ele desvia, assim, ele fala, não, esse é um maluco, de maluco não quero nem conversar, maluco tem em qualquer lugar, e isso daí sem comentários. Então, é difícil sustentar que ali era um mero acampamento de pessoas boazinhas, na frente de um exército imparcial que não estava se posicionando. Não, é o contrário, né? Quer dizer, claro que tinha pessoas ali que estavam de gaiatas, né? Vamos dizer assim, é óbvio que você é até o contrário, né? Onde tem um monte de louco, pode ter um ou outro normal, vamos dizer assim, né? Mas, então, obviamente, isso o Supremo vai diferenciar, né? Possivelmente, quem estava ali com o intuito de promover um golpe, de promover uma baderna, de cometer crimes, e quem estava ali meio que acampando só. Agora, o Exército seguramente não estava ali neutro, né, Fabiola? Não se tem na história um outro acampamento que tenha sido permitido pelo Exército nos seus muros, né? Eu não me recordo, pelo menos. Então, portanto, óbvio que o silêncio do Exército sobre isso era ensurdecedor.